Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Cássia, sou uma das monitoras da disciplina de Mecânica Geral na FURG no ano de 2021 e hoje vou resolver com vocês a prova do primeiro bimestre. A questão 1 diz o seguinte: duas forças são aplicadas a um parafuso preso a uma viga, então aqui eu tenho parafuso preso à viga, aqui eu tenho as duas forças saindo desse mesmo ponto aqui que eu vou chamar de ponto O. E ele pede para determinar por trigonometria, ou seja, a gente vai ter que usar a lei do paralelogramo ou a regra do triângulo para saber a magnitude e a direção e o sentido da força resultante das duas forças aplicadas no parafuso. O que é essa força resultante? A gente vai ter que somar essa força de 5 kN e essa força de 8 kN, só que como elas são vetores, eu não posso simplesmente somar 8 mais 5, né? Eu tenho que levar em consideração os ângulos que elas fazem aqui com um determinado eixo. Nesse caso aqui foi dado os ângulos que cada uma das forças faz com o eixo horizontal, né? Que seria esse eixo aqui, ó. A força de 5 kN faz 25 graus com a horizontal e a força de 8 kN faz 50 graus aqui com a horizontal. Então, a gente vai somar vetorialmente essa força de 8 e essa força de 5, e a gente vai encontrar uma força resultante desse somatório de forças aí. E para terminar a questão, né, além de achar o valor dessa força em quilonewtons, a gente tem que achar o ângulo que ela faz com determinado eixo. Que eixo? A gente vai desenhar um diagrama de corpo livre, né? Esse aqui vai ser o nosso ponto, nossa origem, de onde as forças estão saindo, e em torno dele, entre ele, né, passando por ele, a gente vai desenhar dois eixos imaginários. É como se aqui eu tivesse um eixo X imaginário e aqui eu tivesse um eixo Y imaginário, tá? Então aqui está meu eixo X, aqui está meu eixo Y e aqui está as forças e os ângulos que elas fazem aqui com o eixo X. Como que eu começo a resolver esse problema? Lá em geometria analítica e álgebra linear, a professora ou o professor de vocês ensinou vocês a somar vetores, a somar, né, fazer soma de vetores aí. Graficamente, a gente faz assim, ó. Essa força aqui de 5 kN, ela está saindo desse ponto nessa direção. E essa força aqui de 8 kN, ela está saindo desse ponto nessa direção. A gente vai fazer assim, ó, aonde termina a força aqui de 5 kN, a gente vai desenhar uma força igual essa de 8 aqui, ó, paralela à força de 8 com a mesma intensidade, tá? Então, é como se a gente pegasse e fizesse um Ctrl+C e Ctrl+V aqui, ó, aonde termina a força de 5 kN. Certo? A mesma coisa a gente vai fazer com essa força aqui de 5 kN. Aonde termina a força de 8 kN, a gente vai desenhar uma força de 5 kN igualzinha essa daqui, ó, paralela a ela. Fazendo isso, a gente fecha um paralelogramo, certo? O próximo passo disso aqui tudo seria achar os ângulos internos desse paralelogramo. Como essa figura teria no somatório total de ângulos aqui 360 graus, e o problema ele já está dando um dos cantos para nós, por exemplo, esse aqui, ó, ele está dando. Como que eu sei esse ângulo? Ele deu o ângulo que o 8 kN faz com o eixo X e que o 5 kN faz com o eixo X. Somando esses dois aqui, eu tenho 75 graus nesse canto aqui. Só que no paralelogramo, esse canto aqui vai ser igualzinho aqui, ó. Vai ser o mesmo ângulo. E a mesma coisa, esses outros dois aqui, ó. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Se aqui eu tenho 75 graus, até vou escrever aqui melhor, 75, vocês não levem em consideração a minha letra, porque eu estou usando uma mesa digitalizadora, é muito ruim de escrever. Então, aqui eu também vou ter 75 graus. E como que eu sei esses outros dois ângulos aqui? Como eles são iguais, e o somatório de todos esses ângulos aqui tem que ser igual a 360, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. O meu alfa vai ser igual aos 360, que seria o valor total, né, a soma total dos ângulos, menos os dois ângulos de 75 que eu já sei, dividido por 2, porque são dois ângulos iguais. Fazendo essa conta, o meu alfa ali vai ser igual a 105 graus. Então, eu tenho 105 graus aqui e eu tenho 105 graus aqui. Eu vou desenhar de novo essa figura aqui embaixo, só para para mostrar para vocês como que vai ficar a força resultante, tá? Ó, vou desenhar aqui a minha força de 5 kN, aqui a minha força de 8 kN, aqui a outra força de 8 kN, e aqui a força de 5 kN. Aqui é o ponto, né, de onde as duas forças estão saindo. E lá em geometria analítica e álgebra linear, a professora disse o seguinte para vocês. Vocês vão pegar esse ponto de onde as duas forças estão saindo e vão pegar o ponto onde as duas forças estão se encontrando lá na frente. E vão traçar aqui
uma força resultante, saindo, né, do mesmo ponto de onde as duas forças estão saindo e se encontrando aonde as outras duas forças estão se encontrando. Fazendo isso, vocês vão achar aqui a força resultante de vocês. Então, ela vai ficar com essa inclinação aqui. O que falta agora para a gente terminar o problema é achar o valor dessa força resultante em quilonewtons e o ângulo que ela faz com um dos dois eixos. Ou com o eixo X, né, com o nosso eixo X aqui, imaginário, ou com o eixo Y aqui, imaginário. Ou a gente vai achar esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo que ela faz com o Y, ou a gente vai achar esse ângulo aqui, que é o ângulo que ela faz com o X. Eu vou escolher um dos dois, tá? Aqui o problema deixou em aberto. Caso os professores, na hora da prova, tivessem dito, olha, quero que vocês encontrem a resultante com o eixo X, aí vocês teriam que dar esse ângulo aqui, ó. Se o professor dissesse assim, ó, ou a professora dissesse assim, eu quero que vocês deem a força resultante com o eixo Y, daí vocês teriam que dar esse ângulo aqui. Mas nesse caso eles deixaram livre, então vocês podem escolher qualquer um dos eixos. Eu vou despoluir aqui um pouquinho, tá? E vou escolher um dos dois triângulos aqui. Por que triângulo? Quando eu faço a minha força resultante aqui, quando eu traço essa força resultante, eu estou dividindo meu paralelogramo em dois triângulos. Eu tenho um triângulo aqui do lado de cima e tenho um triângulo aqui do lado de baixo. Eu vou escolher um desses dois triângulos para trabalhar. Eu vou escolher aqui o triângulo de cima, tá? Então, eu vou apagar esse aqui de baixo, ó. Pronto. Aqui eu tenho paralelogramo, aqui eu tenho triângulo. Agora, eu vou colocar ali tudo que eu já sei desse triângulo. Eu sei o quê? Eu sei esse ângulo aqui que a gente calculou, que é igual a 105 graus. Eu sei o valor dessa força aqui, que é 5 kN. E eu sei o valor dessa força aqui, que é 8 kN. Certo? E aqui está meu ponto O. Quando eu tenho duas forças conhecidas e um dos ângulos internos dessa figura é conhecida, porque esses dois ângulos aqui eu não sei, eu sabia esse canto inteiro, só que só depois que eu dividi aqui, né, com a resultante, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo desconhecido, eu vou chamar esse ângulo de beta e vou chamar esse outro ângulo que também é desconhecido de teta. Para conseguir, quando eu tenho duas forças conhecidas e um ângulo conhecido, que é o ângulo oposto aqui, a força que eu quero descobrir, eu posso aplicar a lei dos cossenos para descobrir o valor da minha força resultante. Aí vocês coloquem aí no formulário de vocês. Eu vou chamar essa força de 5 kN aqui de força P, vou chamar essa força de 8 kN aqui de força Q e vou colocar aqui a fórmula para vocês, vocês vão anotar aí no formulário de vocês. A lei dos cossenos é igual, vai ser a força resultante, que é a força que vocês querem achar ao quadrado, vai ser igual a força P ao quadrado, que seria de 5 kN, mais a força Q ao quadrado, que seria a de 8 kN. Se vocês olharem isso aqui, ó, é Pitágoras, né? Só que por que a gente não pode aplicar Pitágoras? Porque a gente não tem um triângulo retângulo aqui. O ângulo que os catetos, o de 5 kN aqui, o ângulo entre essa força de 5 kN e essa de 8, não é 90 graus, é 105 graus. Então, eu não posso usar Pitágoras aqui. Eu tenho que acrescentar esse resto aqui, ó. O resto da formulazinha ali da lei dos cossenos vai ser menos 2 vezes P vezes Q vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo? O ângulo que está de frente para a força que eu quero descobrir. Esse ângulo vai ser o ângulo que está de frente para a força que eu quero descobrir. Como assim? Aqui está minha força resultante. O ângulo que está oposto ali, que está de frente para minha força resultante, é esse ângulo de 105 graus, tá? Caso vocês quisessem descobrir, caso vocês tivessem essa força P aqui de 5 kN e o problema tivesse dado a força resultante, vocês quisessem descobrir essa força aqui, ó, vocês usariam essa força aqui no lugar do R e esse ângulo beta aqui no lugar do alfa lá. Caso vocês quisessem descobrir esse cateto aqui, se o problema tivesse dado esse de 8 kN e a força resultante, vocês quisessem descobrir esse de 5, vocês usariam os 5 kN lá no lugar do R e usariam o θ aqui lá no lugar do alfa, tá? Então, aqui, como eu quero descobrir a força resultante, vai ser R ao quadrado, aí vezes P ao quadrado mais Q ao quadrado, menos 2PQ vezes o cosseno do ângulo que está de frente aqui, que está oposto à minha força resultante. Aí eu só substituo os valores. No caso, meu R ao quadrado vai ser igual a minha força P ali, que é 5 ao quadrado, mais a minha força aqui, que é 8 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes
8 vezes o cosseno dos 105 graus. Aí, desenvolvendo essa conta, eu calculei aqui 109,706 usando 3 casas depois da vírgula. E tudo isso, né, eu tenho que extrair a raiz porque o meu R aqui está ao quadrado. Extraindo a raiz, a minha força resultante aqui vai ser igual a 10,47 kilonewtons. Não esqueça a unidade que o problema aqui está trabalhando. Então, esse aqui é a magnitude, a intensidade da força resultante. É uma das nossas respostas. E para terminar esse problema, eu vou desenhar aqui de novo o nosso triângulozinho só para... quando vocês forem desenhar na hora da prova ou na hora lá de fazer os exercícios, vocês não precisam ficar desenhando 1000 vezes a mesma coisa. Só estou desenhando aqui separado só para vocês conseguirem visualizar, tá? Então, ó, aqui eu vou desenhar de novo a minha força de 5 kN. Aqui eu vou desenhar a minha força de 8 kN. E aqui tá a minha força resultante ali que a gente acabou de calcular. Então, essa aqui é 10,47 kN. E o que eu sei até agora são o valor dessas 3 forças aqui e desse ângulo, né? 105 graus. O próximo passo aqui para a gente conseguir terminar nosso problema é saber o ângulo que essa força, digamos aqui que eu tenho um eixo X e aqui um eixo Y, vai ser o ângulo que essa nossa força resultante que a gente acabou de calcular faz com um dos dois eixos, ou com o eixo X, que seria esse ângulo aqui, ou com o eixo Y, que seria esse ângulo aqui. Eu vou escolher um dos dois eixos, vou escolher o eixo X. Como que eu sei o valor desse ângulo aqui? Eu vou ter que descobrir os outros dois ângulos internos, né? O valor de beta aqui e o valor de teta. Por quê? Na verdade, teta nem precisa a gente calcular, né? Porque a gente não vai usar ele. Por quê? Porque o problema disse aqui, ó, que essa força de 5 kN, ela tá fazendo 25 graus aqui, ó, com o meu eixo X. Então, nessa força de 5 kN com o meu eixo X, eu tenho 25 graus, certo? Então, eu só preciso descobrir esse valor aqui de beta, que seria o ângulo desse canto aqui do triângulo, diminuir esses 25 graus que 5 kN faz com o eixo X, e eu vou descobrir esse pedacinho aqui. E como que vocês vão fazer isso? Aplicando a lei dos senos. É outra formulazinha que vocês vão colocar aí no formulário de vocês. Então, a lei dos senos, ela diz o seguinte, que a minha força ali de 8 kN dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ela, que seria esse ângulo que a gente quer descobrir, que eu chamei de beta, aqui ó, seno de beta. Então, 8 dividido pelo seno de beta tem que ser igual a minha força resultante aqui dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ela, então seria 10,47 dividido pelo seno de 105 graus. E tudo isso tem que ser igual à minha força de 5 kN dividido pelo seno desse ângulo aqui, que eu chamei aqui de θ, né? Então, vai ser 5 dividido pelo seno de θ. Aqui eu tenho 3 igualdades. Eu vou escolher 2 dessas igualdades e vou fazer uma regra de 3. Eu vou pegar só as parcelas que me importam. Aqui, por exemplo, eu só preciso descobrir o valor desse ângulo beta para diminuir os 25 para achar esse cantinho aqui que é a minha resposta, que é o ângulo que essa força está fazendo com o eixo X. Então, essa parcela aqui não me importa. Eu vou pegar essa igualdade aqui e vou fazer uma regrinha de 3. Então, vou fazer aqui com vocês, né? Isolando aqui o seno de beta, né? Seno de beta vai ser igual a 8 vezes o seno de 105 graus dividido por 10,47. Quando eu passo o seno lá para o outro lado da igualdade, ele vai ficar seno na menos 1 ou arquisseno, né? Então, vai ficar beta vai ser igual a arquisseno. Na calculadora vai ser seno na menos 1 aí, né? Tudo isso multiplicando esse 8 vezes seno de 105 graus dividido por 10,47 graus. Fazendo aí na calculadora, eu calculei aqui que o beta é igual a 47,57 graus. Então, achei esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulo desse canto do meu triângulo aqui, ó, vai ser 47,57 graus. Para terminar, então, eu preciso achar esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar ele de alfa 2 aqui. Então, meu alfa 2 vai ser igual ao meu beta
menos os 25 graus que a minha força de 5 kN faz com o eixo X. Então, meu α2 vai ser 47,57 graus menos 25 graus. O meu α2 vai ser igual a 22,57 graus. Pronto, terminamos o exercício. Quando vocês forem representar lá a resposta no final do exercício, para destacar, né, a resposta de vocês podem colocar assim, ó. O eixo de referência que vocês estão dando o ângulo, que no caso aqui seria o eixo horizontal, vocês podem fazer um tracinho assim. Vocês podem colocar a inclinação da força resultante de vocês, que ela está nessa inclinação aqui. E daí vocês colocam aqui, ó, como vocês estão dando um ângulo que ela está fazendo com o eixo X, vocês colocam o ângulo que ela está fazendo com o X, e daí vocês colocam os valores. Vocês podem colocar assim, ó, o valor da força resultante, ó, resultante igual a 10,47 kN, aí essa representação, e aqui do ladinho o ângulo que vocês acharam, 22,57 graus. Pronto, essa aqui é a resposta. Certo, gente? Espero poder ter ajudado vocês. Logo, logo eu resolvo o segundo exercício e coloco aí para vocês. Eu vou colocar em vídeos separados para não ficar um vídeo muito longo, tá? Um abraço, tchau, tchau!